Paz e graça, meus irmãos queridos. Que bom o nosso ajuntamento e saber que o Senhor está conosco. Tivemos uma semana difícil, corrida, com perdas grandes e profundamente dolorosas. O Senhor chamou o Walter ao descanso e nós juntamos as nossas vozes em oração pela família, para que o bom Jesus console e conforte. E queremos trazer para ele a nossa expectativa de bênçãos e de vitória. Vamos apresentar a ele uma palavra de oração ao Deus da nossa salvação. Curve sua cabeça, por gentileza. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pelos irmãos que estão retirados em acampamentos, num tempo específico para estudar Tua Palavra e ser edificado e abençoado pelo Senhor, que assim realmente seja. E a nós outros que já chegamos, obrigado, porque o Senhor nos trouxe com segurança. Queremos apresentar ao Senhor uma palavra de gratidão pela semana que passou e um desejo no nosso coração de Tua presença nesta semana que começa. Guarda a nossa mente e o nosso coração sempre nos Teus caminhos, entendendo que Tua vontade é maior e santa e que o Senhor possa nos orientar em todas as atividades desta semana. Obrigado, Pai, pelos irmãos que já chegaram e aqueles que prestam ao Senhor culto pela internet. O Senhor os visite da mesma forma que nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero de todo o coração agradecer as orações dos irmãos em favor do nosso neto e dizer para vocês que Deus fez uma extraordinária obra, uma bênção muito grande. A semana anterior ele veio de Brasília para o Rio de ônibus. Geralmente ele vem de avião, mas naquela semana ele veio de ônibus. Não sentiu nada. Na semana seguinte, sentiu umas dores fortes no abdômen e não passou bem a noite, de quarta para quinta pela manhã, ele foi ao médico e o médico disse que era a apêndice que estava inflamada e que era caso de cirurgia rápido. Ele nem saiu mais do hospital e tentaram hospitais em que ele pudesse fazer a cirurgia e não haviam vagas. E a médica disse que era urgente e aconselhou a mãe a tirar o menino do Hospital das Clínicas e levar para um outro hospital. Ela mesma procurar, porque estava demorando encontrar. Ele estava em jejum. E ela tirou então de um hospital e levou para outro hospital. E chegando lá, tinha vaga. Só que ela foi orientada que o plano que ela tinha não era para aquele hospital, mas que ela não tinha mais como tirar o Miguel dali. Rapidamente um parente mais próximo chegou a ela e disse: olha, eu tenho alguns amigos de influência no governo que pode conseguir uma vaga em outro hospital. E a Marcela não aceitou isso. Ela disse: a pessoa que eu quero de influência é o Deus a quem ele serve. Ela foi lá para o jardim chorar e orar. E no meio do seu choro e da sua oração, a enfermeira que a havia atendido e falado da impossibilidade de ele continuar ali por conta do plano não cobrir, ela veio, tocou nas costas dela e disse: mãezinha, eu queria dizer para você que ontem o hospital aceitou convênio com o seu plano. E eu não estava sabendo.
A enfermeira viu você sair chorando, perguntou o que era, eu informei. Ela disse que ontem o hospital fechou com o seu convênio. Então o seu filho está coberto. A consulta que ele iria fazer era 700, 750, por aí assim. Isso sem falar dos exames que ele ia ter que refazer e da cirurgia. E Deus nos abençoou por ser Ele tão cuidadoso com a gente. Operou na quinta por volta de 21 horas. No dia seguinte era folga nossa, o conselho nos liberou, nos abençoou e nós fomos para lá, Teresópolis, lugar onde ele nasceu. E ficamos a manhã e tarde com ele, na sexta-feira, acreditando que ele iria ficar mais um dia, mas a sua recuperação foi tão boa, tão acelerada, tão abençoada, que por volta de 17h30 o médico liberou ele para alta, para ir para casa. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje ele está em acampamento de jovens na Igreja Cristã Evangélica de Queiroz. Está lá já, pronto. Graças a Deus. Eu quero contar esta bênção e agradecer o trabalho que os irmãos fizeram de oração junto a Deus. Foi Ele, e tão somente Ele, que fez com que aquele hospital fizesse um convênio num dia anterior. E a enfermeira, não sabendo disso, nos levou a depender mais ainda de Deus. Glórias sejam dadas ao Cordeiro de Deus. Obrigado pelas orações. Muito obrigado. Trago um abraço do Sérgio Hausmann. Tive com ele ontem. Ele está bem, não sente dor nenhuma, está internado no 128 do Vivale, para que possa receber a home care do plano de saúde. Então ele está ali e pede aos irmãos que orem para que esse plano libere logo, para que ele possa ir para casa. Graças a Deus por conta disso. Pastor Barney, tive com ele também, um dia anterior ao seu aniversário. Ele está bem, ainda com incômodo de ter um catéter, mas pede que os irmãos orem para que Deus possa liberar as bênçãos sobre a sua saúde. Vamos fazer isso agora? Nesse momento, os irmãos estão em retiro. Alguns jovens daqui estão em Brasília, numa cidade chamada Cocalzinho. Orem por eles. Essa mudança de clima, de cultura, tão longe, dá uns 1.200 quilômetros daqui, mais ou menos. Outros jovens nossos estão no Maringá, junto com a igreja do Maringá. Adolescentes estão em retiro aqui nos Pedrotes. Acredito que uns 90, por aí assim, estejam lá. Orem para Deus abençoá-los. Nós estivemos com eles ontem, ministramos a palavra de Deus sobre a transformação de dentro para fora, a metanoia, como é o tema do retiro deles. A Igreja Cristã Evangélica de Guaratinguetá está em retiro com a Igreja Cristã Evangélica de Pindamonhangaba. Duas congregações nossas estão aqui em Pinda, em retiro, as duas igrejas juntas. Orem para Deus abençoá-los. Em especial, como está no boletim, orem porque há cerca de 3, 4 semanas abriu-se uma casa de festa, digamos assim, lá em Pinda, 2 casas adiante. Muito barulho, irmãos. Músicas inconvenientes e impróprias para culto, impróprias para ouvido humano, numa altura absurda. Nós estivemos ali, constatamos isso. Eu, o presbítero José Carlos, o presbítero Josué, e nós oramos. Na hora da mensagem, irmãos, só Deus pode explicar isso. Houve um silêncio e eu pensei comigo, que bom que acabou a festa. Que bom que terminou. Eles devem ter fechado e ido para casa. E houve silêncio e nós pudemos então pregar a palavra de Deus ali, domingo à noite. De repente o Zé Carlos me chama lá na porta e me mostra que, pelo contrário, o movimento foi aumentar. Tinha tanta gente lá, agora por que eles baixaram o som? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Mas o Senhor agiu e favoreceu o culto a Ele, e a palavra pôde chegar aos ouvidos. Então nós acreditamos que Deus interviu, porque tinha muita gente naquele lugar. A gente via de onde estávamos até lá.
Então eu quero agradecer a Deus e a sensibilidade do Zé Carlos de perceber. Porque para mim tinha acabado da festa. Mas não, o feito foi aumentar o movimento. E eles baixaram o som. Baixaram ao ponto de a gente não ouvir. Então, glórias sejam dadas a Jesus. Ore por isso. Porque eles vão estar esses dias lá, ontem, hoje, amanhã e depois, em retiro. E certamente aquele lugar precisa ser silenciado pelo poder de Deus. Tá bom? Orem por isso. Vamos orar agora? Queria convidar os irmãos a colocarem-se em pé. Por gentileza. Quero chamar o presbítero José Carlos, que vem aqui à frente. Por favor, meu irmão, agradeça a Deus o que ele fez lá em Pinda. Peça a bênção dele para os irmãos que estão em retiro. Agradeça a Deus o que ele fez também na vida do Miguel, a saúde do Miguel. O pastor Barnett e o Sérgio Hausmann também. Por favor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir aqui na Tua casa, neste dia, apesar de ser um tempo conturbado, com pessoas que estão festejando outras coisas que saem fora daquilo que é o que nós pensamos, o que nós acreditamos e o que agrada ao Senhor. Nós te agradecemos muito, porque o Senhor nos dá o privilégio e a oportunidade de podermos nos reunir aqui em paz para lermos a Tua palavra, para louvarmos ao Senhor, podermos estar buscando ao Senhor em oração como fazemos agora. E somos muito agradecidos também, Pai, pelas informações, pelas notícias que o pastor acabou de nos trazer. Aqueles acontecimentos com seu neto, Miguel, também, Pai, pela situação do Sérgio, nós temos também acompanhado ali, sabendo que não é muito fácil o que está passando com ele. E pedimos que o Senhor continue dando paciência a ele, que ele possa estar colocando nas Tuas mãos as suas dificuldades. Agradecemos também pela melhora do pastor Barnett, que o Senhor continue cuidando e restabelecendo a sua saúde, para que ele possa estar aqui conosco, nas nossas atividades, nas atividades da Tua igreja e outras atividades que ele tem também. Oramos pelos demais que estão doentes, que o Senhor possa cuidar de cada um, onde eles estão, que eles sintam a Tua presença junto com eles. Oramos, Pai, pelos nossos irmãos, os adolescentes que estão em acampamento, também pelos jovens que estão lá no Distrito Federal, que eles possam ser cuidados pelo Senhor, que eles possam ser trazidos em paz pelo Senhor no retorno desse programa, dessa atividade lá, e que lá seja um momento de edificação, que eles saiam de lá edificados pelo Teu Santo Espírito. Fica conosco aqui, Senhor, cuida, protege, que nós possamos fazer aqui, acima de tudo, a Tua vontade, em todos os nossos momentos aqui, ao cantar, ao termos o nosso momento de ceia, em tudo nós possamos sentir a Tua presença e o Senhor estar conosco. Oramos pela congregação de Pinda, pelo que está acontecendo ali, como o pastor relatou, e que possamos ver as Tuas mãos atuando naquele lugar, que seja motivo, Senhor, de uma oportunidade, até para que pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus, possam ouvir e assim então se converter. Nós oramos por isso, Senhor, e nós queremos ser úteis no Seu ministério e no Teu reino. Dá-nos que possamos fazer isso com alegria, e é em nome de Jesus que oramos nesta manhã. Amém, Senhor. Obrigado, Zé Carlos. Vamos cantar um cântico, o hino de número 247. Hino de número 247. Santo, Santo, Santo.
Irmãos, podem sentar. Muito obrigado. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 62. 62. Salmo de número 62. Salmo 62. Eu queria ler apenas os 5 primeiros versículos, de 1 a 5. Eu ficaria na responsabilidade de ler os pares. E a igreja hoje vai começar com os ímpares. Tá bom? Podem começar. Somente em Deus, ó minha alma, sincera e silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Amém. Vamos cantar 2 cânticos de louvor ao nosso Deus. Nós estamos, este ano, trabalhando o tema intimidade com Deus, e é muito importante que nós busquemos isso para a nossa vida. A letra da primeira canção que nós vamos cantar, as primeiras linhas estão lá no Salmo 24, versículo 3 e 4. Que nós possamos buscar em Deus a santificação das nossas almas, para que nós possamos ter acesso à sua presença e assim fortificar essa intimidade que nós necessitamos de ter com Ele. Amém? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de diante do Rei. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Então quem subirá
estará no seu santo lugar. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este estará diante do Rei. Então santifica-me, purifica-me, eu quero estar junto a ti, quero habitar tua presença. Então santifica-me, purifica-me, eu quero estar junto a ti, quero habitar tua presença, doce presença. Escreva, Senhor, em meu coração santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em meus pensamentos santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em meu querer santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em minha história santidade ao Senhor. Então santifica-me, purifica-me, eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Então santifica-me, purifica-me, eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença, doce presença. Amém. Nós estaremos celebrando a ceia daqui a pouco, e depois que Cristo morreu e ressuscitou, nós temos livre acesso ao nosso Deus. Por isso que nós podemos chegar e pedir a Ele isso que nós acabamos de pedir através dessa canção. E o mais importante nisso é a gente saber que Ele se importa com a gente. Ele é grande demais, é o Deus criador de tudo, Ele é Deus soberano, mas mesmo assim Ele se importa conosco. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
entregamos a Ti as palavras dessas canções como nosso louvor, ó Pai. Pequenos que somos, nós pedimos a Ti que o Senhor faça diferença em nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito esteja presente a cada dia em nosso viver, para que sejamos santificados e alcancemos a intimidade que nós necessitamos buscar com o Senhor, ó Pai. Nós sabemos que nós podemos alcançar isso, porque o Senhor, apesar da sua grandeza, o Senhor se importa conosco, que somos tão insignificantes, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado. Eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto bem pertinente nos últimos dias. Quando existe silêncio no céu, quando o céu se cala, quando você não vê movimento, não escuta barulho. Quando eu era criança, eu ouvi dizer que os trovões era quando alguém lá em cima movimentava algum objeto, algum móvel lá. E eu cresci ouvindo isso. Oh, estão fazendo mudança lá em cima. Quando é que o silêncio nos perturba? Lembre onde você viu essa palavra silêncio. Se lembra? Onde ela é necessária e onde ela tem que acontecer. Algumas pessoas se incomodam com o silêncio e às vezes o silêncio incomoda a gente. Você quer ouvir alguma coisa? Por exemplo, você tem 4 filhos. Primeiro casa, há um silêncio maior, 25% de silêncio a mais. O segundo casa, 50% de silêncio. Quando casam todos, quase 100% de silêncio. Retiro, Simone. A Simone está com um filho no retiro, outro filho no outro retiro. Silêncio. Domingos está um silêncio em casa. Uma filha no retiro distante, outra filha no retiro mais perto. Que silêncio. Esse silêncio incomoda? Não incomoda porque você sabe que é momentâneo. Daqui a pouco chega lá. Clotilde está com um silêncio, 100%. Uma porque o Lucas não está lá. Outra porque o esposo é bem caladinho. Então 100% de silêncio. Quando é que esse silêncio nos incomoda? O Senhor Jesus estava em um tribunal e foi feito a ele uma pergunta. Ele não respondeu. Aquele silêncio perturbou o tribunal. E a pessoa que estava à frente da tribuna disse: não ouve quantas acusações te fazem? Não vai responder? Silêncio. Aquilo perturbou o homem que julgava aquela questão, porque para ele não era normal nem natural alguém não se defender. Como é que ele não se defende? Como é que ele não reage sendo acusado? E acusações sérias. Como é que ele não se incomoda com o silêncio? A minha mãe dizia que quando os filhos pequenos fazem silêncio, deve perturbar a mãe, deve preocupar a mãe. Que silêncio foi esse? Estão muito quietos. Criança quieta é sinal de problema. Aí ela corria para ver o que estava acontecendo e geralmente ela estava certa. Geralmente ela estava certa.
silêncio entre dois jovens que namoram na sala perturba? Não estou ouvindo vozes de vocês. Não estou ouvindo vozes. Conversem. Entendem o que eu estou falando? Quando o silêncio pode preocupar, quando ele pode perturbar a gente. Quando os casais fazem silêncio, e esse silêncio não é por opção, preocupa. Você está muito calado, o que houve? Ou, o que eu fiz? É assim? O que eu falei que causou este silêncio? Porque o silêncio entre casais, quando não é por uma opção, ele perturba. Ele causa uma inquietação. Está muito calado. O que houve? A gente conversa sempre, você não está conversando. O que eu fiz para promover você tão calada assim? Silêncio na igreja. Por exemplo, vamos fazer uma oração. 2 irmãos voluntários orem. Aquele silêncio sepulcral. E o voluntário não fala. E o voluntário não se habilita. Você ora porque o silêncio perturba, ou você ora porque você é o voluntário? Já pensou nisso? Eu queria que 2 irmãos voluntários orassem agora por esse motivo, por aquele motivo, motivos sérios. Aí o silêncio, aí 10 segundos, 15 segundos, você está aguentando mais, aí você levanta e ora. Porque o silêncio perturbou. Ninguém vai reagir? Será que ninguém viu que tem que orar? E se o pessoal estiver orando em silêncio? Ou em silêncio não se ora? Como é que você trabalha essa questão do silêncio? Há algum tempo atrás, nós fomos perturbados aqui, porque do outro lado tinha um cinema. Lembram disso? Os mais idosos devem lembrar. Tinha um cinema lá e os filmes não eram muito dignos para ser humano, muito menos digno para a frente de uma igreja. E era um barulho que nos perturbava. Depois ele fechou, Deus foi bondoso com a gente, fechou e abriu uma igreja. E à medida que a igreja abria, nós tivemos que fechar as portas porque havia um barulho que poderia, digamos, perturbar a alguns irmãos. Aí nós fechamos a porta. Eles foram tão gentis e dóceis que eles colocaram uma porta de vidro. E dias depois veio me pedir perdão. Um dos líderes lá, que eu não sei quem é. Eu não sei se perturbou vocês, mas nós vimos que vocês fecharam a porta, então nós colocamos uma porta de vidro para não perturbar. Eu achei aquilo tão honroso da parte dele que eu dei um abraço. Não me perturba, mas perturbou alguns de nós. Quando é que o silêncio perturba? Aonde que o silêncio é necessário? Nós percebemos que ele é necessário em hospitais. Eu não sei bem porquê, eu não sei. Tem que fazer silêncio em hospital por quê? Doente se perturba com voz? Eu acho que não. Eu fui visitar o Sérgio ontem e ele ficou me segurando, e assim, gente, eu ouvi dizer que visita ao hospital tem que ser curta. Mas ele não está ouvindo barulho, ele não está ouvindo nada, ele quer ouvir gente. Ele não está doente. Não, ele está esperando um tratamento. Por que tem que fazer silêncio em hospital? Hospital. Para dormir tá certo. Vai lá. Mas para dormir, em qualquer lugar, é necessário silêncio. Pastor Acácio tem sofrido com um vizinho lá, na casa, na residência. Porque tem um rapaz lá que resolveu não dormir, e não só não dormir, mas não deixar ninguém dormir. Olha, eu não durmo, mas também ninguém dorme. Ele resolveu fazer isso. Já deram parte, já recorreram à polícia. Enquanto a polícia vai, eles baixam. A polícia saiu e ele levanta de novo. Eu fico lamentando isso, porque o sono é necessário no tribunal. Já ouviram isso? Silêncio! Silêncio! Deve perturbar. E o juiz então bate o martelinho e pede silêncio ali, na sala de aula. O barulho perturba.
A gente pede silêncio porque nós entendemos que se a pessoa falar, ela não aprende. Dormir pode. Dormir no culto pode. Dormir na aula pode. Ou não pode? Quando você dorme, os seus ouvidos não dormem. Sabia disso, né? Não, o ouvido não dorme nunca. E é bom que não durma nunca. Quando você dorme, o ouvido está aceso. Você vai ouvir menos, mas que vai ouvir, vai. É por isso que você pode chegar para alguém dormindo, sem colocar a mão nele e falar assim: fulano, falar o nome dele, ele acorda. Mas falar o nome de outra pessoa, ele também acorda. Experimente acordar o Jaime. Marcelo, acorda, Marcelo. O Jaime acorda, mesmo não sendo o irmão dele, mas ele acorda, porque o ouvido dele está atento. Experimente fazer isso amanhã. Não me diga o resultado. A gente se perturba por conta do silêncio. No jogo de xadrez, no hotel, é necessário silêncio para dormir. E aonde o silêncio não deve acontecer? Eu queria que vocês lessem esse texto agora. Eu vou dividir o sermão de hoje, se Deus assim quiser, em duas partes, agora e à noite. Eu não quero que o culto da noite seja extenso, por conta da segurança para vocês. Fiquei sabendo que a rua vai fechar. Eu fiquei sabendo, não sei por que fonte, não me lembro, que das 9 às 14 e das 9 às 21 horas está fechado, a 15. Mas eu passei por lá ainda há pouco, estava aberta. Então, eu queria essa experiência de fazer um sermão em duas partes. A primeira parte, isso quer dizer que vocês vão ter que vir para completar o sermão da noite, tá bom? Estão convidados. Apocalipse capítulo 8, os 6 primeiros versículos. Quando o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio o outro anjo e ficou em pé, junto ao altar, como um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparadas para tocar, apenas até aqui. Houve um silêncio no céu por 30 minutos. O que isso significa? Ele abriu o 7 selo e a abertura promoveu um silêncio. Você vai no médico com o seu laudo, aí o médico abre o envelope, lê o laudo, olha para você, lê o laudo de novo, olha para você. O que é que você pensa naquele silêncio dele? Ai, meu Deus. Tem misericórdia, Jesus. Que silêncio perturbador. O homem não fala. E aí, doutor? Aí ele olha de novo. Aí olha para você. Sim, doutor.
aqueles 15 segundos parecem uma eternidade. O homem não fala, ele tem que falar alguma coisa. Ele está ali para falar e ele se cala. O céu se calou por meia hora. O que isso causou nas pessoas? Não foi a primeira vez. Abacuque 1:2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás. Até quando? Até quando parece que a minha oração bate num céu de bronze, não há uma reação, não há um barulho, não há uma resposta. Até quando, Senhor? O que aconteceu? Há uma greve em relação à minha pessoa? O que eu fiz? Quais são as razões que nos parecem o céu estar fechado? Quando, em que realidade o céu pode se fechar? Primeiro, é quando existe pecado. Eu acho que é Isaías 59:2. Consulte, por gentileza. Ele diz que quando houver pecado, você vai falar e não haverá resposta. Deus falará e você não entenderá ou você não ouvirá. Eu acho que é Isaías 59:2. A primeira causa do silêncio é essa aí. Olha só. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, o rosto de vós, para que não vos ouça. Então, pecado, há uma separação, há um desligamento, há um bloqueio, há um silêncio. Então, quando houver um silêncio, consulte o seu coração, consulte no Espírito a sua mente, confesse o seu pecado. Em seguida a isso você ouvirá uma voz. Foi assim com Isaías. Isaías teve essa experiência. Ele viu a glória, mas não ouviu voz de Deus. Ouviu voz dos anjos que diziam: Santo, Santo, Santo. Quando ele confessa o seu pecado dizendo: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de também lábios impuros. Nesse momento saiu um anjo com uma tenaz, um alicate bem grande, pegou uma brasa lá no altar de Deus e tocou no lugar do problema do profeta. E disse: o teu pecado foi perdoado. Aí ele ouviu a voz do Senhor pela primeira vez, que dizia: quem enviarei? Quem há de? A voz do Senhor só depois da confissão. Havia uma separação. A boa razão que pode fazer o céu se calar é essa. Uma outra razão é que Deus tem projetos e tem planos. Daniel experimentou orar, e diz-nos o anjo Gabriel, que veio trazer a resposta. Ele disse o seguinte, capítulo 9: desde o dia em que te aplicaste a orar, eu recebi ordem para te trazer a resposta, mas o príncipe da Pérsia me impediu de trazer a resposta, até que Miguel, o arcanjo, veio em meu auxílio, e eu fui então liberado para te trazer as revelações que você pediu. São essas as revelações, capítulo 9. Então, às vezes há um bloqueio por conta do pecado, às vezes por obra maligna, às vezes por uma ação de Deus, um plano de Deus para nós. Quando Saul se desviou do caminho que Deus traçou para ele e cometeu deslize, ele orou e não houve resposta de Deus. Houve um silêncio de Deus. Ele se inquietou com esse silêncio. Aí então ele fabricou uma resposta. Ele recorreu a uns meios para que houvesse uma resposta do céu. Aí ele foi a uma pitonisa em Endor. E ele então disse: eu preciso de uma resposta. Deus tem que me falar. Não é bem assim.
Aí então houve uma resposta que não veio de Deus, mas ele saiu dali com alguma coisa. Sara andou na mesma direção, resguardada as proporções. Ela queria uma resposta: quando eu terei um filho? Quando eu terei um filho? Quando o Senhor vai me responder? O Senhor disse que eu terei. Eu quero o tempo. Tempo. Quando? Quando? Para mim o quando é importante. Não é o como. Eu quero o quando. Um silêncio. Deus não disse quando. Aí então ela fabricou uma resposta. Ela disse: eu já sei. E errou. Se Deus disse: espere, faça como o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Esperar com paciência não é um atributo da nossa geração. Esperar não é uma característica nossa. Não. Esperar com paciência, menos ainda. Você vai no médico, você marcou a hora com o médico, 15 horas. Você chega lá 20 minutos antes do tempo. Aí você contou 7 pessoas na sua frente. E o seu horário é 15. Quantas vezes você olha no relógio? Ou quantas vezes você vai lá na atendente dizendo: falta quantas pessoas antes das 15 horas? Tem quantas pessoas na minha frente? Porque nós não somos uma geração que aprendeu a esperar. Não. Nós somos a geração do celular, do micro-ondas, do avião. Nós somos a geração do aqui e agora. Não somos do fogão a lenha. Não. Então nós entendemos que Deus tem que agir no nosso tempo também. Nós não plantamos para outro colher. Não, nós plantamos para nós mesmos colher. Nós queremos comer o que nós plantamos. E às vezes aceleramos o Senhor nesse processo. E o silêncio, por isso, nos incomoda. Nos incomoda. Principalmente quando esse silêncio vem em resposta ou em silêncio às nossas orações. Nos perturba isso. Mas aqui no texto diz que houve um silêncio de meia hora. Gente, meia hora é 30 minutos. Você tem 30 minutos para perder? Não tem. Mesmo que você não tenha nada para fazer, mas você não tem 30 minutos para perder. E faz diferença quando é numa oração. E eu queria ver com vocês as razões deste silêncio no céu em Apocalipse, capítulo de número 8, à noite. Primeira razão, segunda razão, estão no texto. Você tem o texto aí, eu vou passar rapidamente, só para que você possa sentir o gostinho e vir. Quando há silêncio no céu, preparam-se grandes coisas. Quando há silêncio no céu, as orações são recebidas. Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra. Quando há silêncio na terra, Deus envia a sua resposta. Faça silêncio na terra. Deus quer falar. Amém? Pedro, cala. O meu filho vai falar. Lembram desse episódio? Na transfiguração, Deus disse isso. Pedro, o meu filho vai falar. Nós somos uma geração falante. Deus é falante. Deus tem boca e fala. E Ele quer falar. O que Ele quer falar quando Ele se cala? À noite, se Deus assim permitir. Amém? Não gostei não. Muito fraquinho esse amém. Segurei vocês todos, né? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Esse silêncio me perturbou. Mas à noite vocês terão o que o Senhor vai falar aqui em Apocalipse 8. Quando o Cordeiro abriu o 7 selos, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então
por conta do silêncio, então houve uma reação. E a gente vai estudar um pouquinho, se Deus quiser, à noite. Quero convidar os oficiais para que estejam conosco aqui, por favor. E pedir aos irmãos que, por gentileza, abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 14. Diz o versículo 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Apenas até aqui. Você é convidado a participar. Obrigado, Vantuil. Esse momento não é exclusivamente dos membros da igreja, é dos membros do corpo de Cristo. Para todo aquele que foi batizado, sabendo o que estava sendo feito, tinha consciência do que estava fazendo e que está em comunhão com o seu Deus. Houve um tempo de silêncio, mas houve confissão, e Deus então respondeu: se há silêncio, olha, assim como Jó, não é pecado, é um propósito. Há um projeto que eu não sei qual é, mas é bom porque Deus é bom. Está em comunhão com o seu Deus, é convidado para participar. Quero agradecer os oficiais que vieram, em especial a postura do Vantuil em esperar por conta da leitura. A leitura, em qualquer circunstância, meu irmão, deve ser respeitada. Ela é a palavra de Deus. Semana passada, o Marcos Eman escreveu um texto sobre a reverência no culto. Fui pregar numa igreja, um tempo desse, e havia uma placa na porta que dizia: enquanto estiver orando, ou na leitura, não entre, não saia. Isso é reverência. E a gente tem que preservar isso. Ajude o seu filho na hora da leitura, na hora da pregação, na hora da oração, ficar quietinho ali. Porque nós estamos fazendo algo que é divino. Obrigado. Vamos orar? Agradecer pelo pão e recebê-lo da parte do Senhor como sendo o corpo de Cristo. É para todo aquele que é servo do Senhor e está em comunhão com Deus. Domingos, meu irmão, por gentileza. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por estarmos aqui na Tua casa nesta manhã. Agradecemos a Ti por este momento, Deus, que a gente traz a memória em ordenança do Senhor, a morte do Senhor Jesus na cruz. O Senhor entregou Sua vida por nós, por causa dos nossos pecados. Obrigado. Para que a gente tivesse comunhão com o Senhor, ó Pai. Obrigado. Nós agradecemos por este momento. Pedimos que o Senhor abençoe o Teu povo aqui reunido, ó Pai. Que também esse ato seja um testemunho àqueles que ainda não creem no Senhor. De Jesus. E que pelo Teu Espírito, ó Deus, haja conversão nesse dia, ó Pai. Pedimos que o Senhor esteja com os jovens, adolescentes também, que também nesse dia se lembrem do Senhor, ó Pai, estejam se aproximando de Ti. Agradecemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos que vão participar, por gentileza, permaneçam em pé. Agradeça o serviço do oficial faz em seu favor. Ao receber, conserve em mãos. Irmãos, pode sentar. E nós iremos em seguida participar juntos. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe.
abençoe e guarde as tuas filhas. Deus abençoe a sua casa com saúde. Deus o abençoe, seu Pedro. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe, José Carlos. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza. Disse Jesus: tomai, isso é o meu corpo. Em memória dele, nós estamos fazendo isso. Deus os abençoe, queridos irmãos. Deus os abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado. O texto também nos diz que, da mesma forma como ele procedeu com o pão, ele agiu com o vinho. Tomou um cálice, deu graças e distribuiu, afirmando que era o seu sangue. Discípulos receberam. Nós iremos fazer a mesma coisa. Presbítero Marcos Deman, por gentileza, meu irmão. Agradeço a Deus por este momento. Senhor nosso Deus, nós aqui reunidos como igreja, Pai, nos lembramos da cruz, da Tua morte, Senhor Deus, do Teu sacrifício de amor por nós, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor foi humilhado por nós. Muito obrigado porque o Senhor sofreu tudo aquilo por nós, Senhor Deus. E nós, como igreja, nos lembramos, Pai, que o Teu sacrifício nos trouxe salvação. Que o Teu sacrifício nos trouxe perdão de pecados, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Dá que isso seja um memorial no nosso coração. Dá que nós possamos sempre nos lembrarmos de ser gratos ao Senhor, de nunca nos esquecermos do que o Senhor fez por nós. Queremos Te pedir, Senhor Deus, pela Tua igreja que se reúne nesse dia. Pedir em especial para os nossos adolescentes que também nesse momento estão celebrando a ceia lá no acampamento, Senhor Deus. Sê com aqueles corações, sê com os nossos corações também, em todos os lugares onde a Tua igreja se reúne para se lembrar do Senhor, Pai. Sê com as nossas vidas, perdoa os nossos pecados e nos guia como igreja. Perdoa, em nome de Jesus é que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém. Ao receber conserve em mãos, para participarmos juntos, os irmãos podem até sentar e aguardar o momento apropriado. Obrigado, Sr. Pedro. Deus abençoe, meus irmãos.
Foi alguém esquecido, meus irmãos? O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde, seu Pedro. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde, irmãos. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Paulo escreveu uma carta para os crentes de Roma. Ele diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso é pelo que ele fez na cruz em nosso lugar. Bendito seja o nosso Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Amém. Oh, Jesus, obrigado. Glorioso Deus. Os irmãos podem sentar. Como lembrou Marcos Deman na sua oração, esta ceia, ela está sendo ministrada também aos nossos adolescentes no retiro. E eu acredito que também aos jovens no Goiás. Graças a Deus por isso. Então eles estão tendo um trabalho de aproximação do Senhor. E a ceia é um instrumento para isso. À noite, nós teremos um culto ao Senhor. E eu queria pedir aos irmãos que evitem ficar muito tempo fora de casa. Nosso culto vai terminar no horário ou um pouquinho antes, para que vocês não estejam na rua. E o tempo que estiverem na rua, estejam debaixo de oração e proteção de Deus. É um tempo difícil para se ficar fora, para se ligar a televisor. É um tempo difícil. É um tempo para reclusão mesmo. Então, nosso culto vai começar às 19h15, como sempre. E ali, por volta de 21, 10 para 21, nós queremos encerrar. Tá bom? Vamos colocar em pé e cantar o hino 102. Vou pedir ajuda, Kátia, por favor. Esse hino é agudo e eu tô com sinusite, não vou dar conta. Mas quando Deus faz silêncio, às vezes a gente se apavora, né? E ele fala: sossegar, calma, eu tô no controle. Então, que Deus esteja no controle das nossas vidas em todo o tempo. Amém. Amém. O
Ele ordena as ondas, a ira dos homens. Ele controla todas as coisas. Sosseguem. Se ele fez silêncio, ele sabe o que está fazendo. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Até quando? Não sei. Mas eu sei que o tempo é um instrumento de bênçãos para nós, que o Senhor conduz com segurança. No tempo exato, no tempo preciso. Se a Marcela chega no hospital, minha nora, e abre assim as portas porque ela tinha plano, certamente não oraria. Mas quando a enfermeira falou, o hospital não tem esse convênio, foi-lhe oferecida uma possibilidade de alguém intervir, ela não aceitou. Recorre a Deus em oração e choro. No meio da oração, alguém disse, desculpa, mãezinha, ontem o hospital assinou convênio com o seu plano e eu não sabia. Deus, no momento dele, faz todas as coisas sábias e boas. A esse Deus seja o louvor, a glória e toda a honra. Espere no Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa o teu povo e o guarde do mal. Sustente-lhes a fé, fortaleça-lhes os joelhos, responda ao seu clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Guarde os teus olhos, os teus ouvidos, guarde a tua boca, guarde os teus sentimentos, guarde os teus pensamentos, guarde a tua alma. O Senhor te abençoe e te fortaleça. Guarde os teus filhos e te proteja. Direcione os teus passos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém.